Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, desta vez para resolvermos algumas questões referentes à sucessão ecológica. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte na aula anterior, onde nós discutimos de forma detalhada a sucessão ecológica, assista com calma, faça seu resumo, certo? E depois venha para cá para a gente resolver algumas questões, você ficar bem fera nesse assunto, certo? Questão na tela, primeira questão. Bora lá ver o que foi cobrado aqui, olha. Observem bem. A sucessão ecológica é o processo gradual, ordenado de colonização, certo? Colonização de um ambiente por seres vivos. Então, olha, a ocupação ali de forma gradual do ambiente por seres vivos que vão colonizando ali o ambiente é chamada de quê? Sucessão ecológica, em que a composição das comunidades se altera ao longo do tempo. Em relação ao processo, eu quero o que é incorreto. Olha, o que está errado aqui? Vamos jogar um por um. Letra A. Vamos ver o que a letra A traz aqui. Observe. A sucessão secundária ocorre em locais que já foram anteriormente ocupados. Nós vimos na aula anterior que uma sucessão secundária é aquela sucessão, aquele processo que vai acontecer em uma área que foi antes já ocupada, como por exemplo uma área que foi desmatada, como, por exemplo, uma área que sofreu uma queimada, tá certo? Um lago temporário que secou, algo do tipo. Então está correto. Ou uma comunidade biológica anteriormente já havia sido ocupado por uma comunidade biológica, mas que sofreram modificações ocasionadas por fenômenos naturais ou pela ação do homem, a ação antrópica. Isso está o quê, pessoal? Correto. Isso aqui está correto. A sucessão secundária é aquela que acontece, certo? Que acontece em uma área onde já viu que antes já havia sido ocupada por seres vivos, mas que por algum motivo, por fenômenos naturais ou pela ação do homem, deixou de existir vida. Mas depois começou a acontecer novamente ali, olha, o aparecimento de seres vivos. Essa sucessão de que tipo? Secundária. Vamos observar aqui o que a letra B traz, olha. A sucessão ecológica passa por três fases. A sucessão ecológica, ela passa por três fases, ok? Comunidade pioneira, essa comunidade pioneira. Depois da comunidade pioneira vem a intermediária e depois vem o clímax. Lembrando que esta comunidade pioneira, ela pode ser chamada aqui de quê? É SESI. Esse clímax, desculpe-me, essa fase intermediária aqui é a fase série, certo? E aí o topo da sucessão ecológica, vou destacar aqui, certo? O topo da sucessão ecológica é chamado de quê? É chamado de clímax, certo? Então eu vou ter SESI, eu vou ter série, eu vou ter clímax. Está tudo correto. Essas são as três etapas, certo? Aliás, isso, as três fases aqui da sucessão ecológica na ordem. Não esqueçam disso, olha. Pode cair isso aí no seu vestibular. Quais são as etapas? Na ordem. De forma contextualizada ali para você identificar. É série e clímax, certo? Então está correto. Vamos ver aqui a letra C, o que é que traz agora. Olha, é, na fase, na fase clímax, a comunidade atinge o elevado número de espécies. É o topo da sucessão ecológica. Eu tenho ali elevado número de espécies, está correto. Apresenta grande quantidade de biomassa, tem muita biomassa no clímax, e os nichos ecológicos, papéis ecológicos são o quê? Ocupados. Pessoal, o clímax é o topo da sucessão ecológica, certo? A última fase da sucessão ecológica. Elevado número de relações, de teias alimentares mais complexas, tá certo? De espécies, alta biodiversidade, alta quantidade de biomassa, certo? Nichos ecológicos ocupados, tá tudo correto aqui. Letra C, e isso está, tá certo? Coerente com a fase de quê? De clímax. Vamos ver a letra D o que é que traz. Observem. A letra D diz o seguinte: a letra D diz: é, uma das diferenças, uma das diferenças entre sucessão primária e secundária é o tempo de duração da sucessão. Exatamente, pessoal. A primária e a secundária, para ser estabelecida ali as etapas, as fases, SESI, série, clímax, vai ter diferença no tempo. E olha o que a questão traz aqui, olha. Que é mais rápido na primária do que na secundária. Está dizendo que na primária acontece de forma mais o que? Rápido que na secundária. Isso aqui está o quê? Isso aqui está incorreto. Por que está incorreto? Porque na fase primária, certo? Anote aí, ó. Não é mais rápido na primária. Vou anotar aqui a observação primária. Ela é o quê? A primária
acontece de forma mais lenta. Está dizendo a questão que a primária acontece de forma mais rápida que na secundária. Então, a sucessão primária demora mais tempo para acontecer, ocorre de forma mais lenta. Eu quero a alternativa que tem erro, eu quero a incorreta, gabarito letra D. A questão está pedindo a incorreta, certo? Gabarito D. Vamos ver aqui a letra E, o que é que traz, certo? Olha a letra E, o que é que trouxe. Letra E. Quando ocorrem mudanças por forças externas no ecossistema, como que, por exemplo, tempestade, forças externas, certo? Incêndios, eventos geológicos. O processo é denominado de sucessão halogênica. O que é uma sucessão halogênica? É aquela que conta, tá certo? Com mudanças por forças externas ao ecossistema. Com tempestade, por exemplo. Essa sucessão, sim, é denominada de quê? Sucessão do tipo halogênica. E aqui está correto, certo? Gabarito letra D, por quê? Porque gabarito letra D, porque a sucessão do tipo primária não acontece mais rápido, acontece de forma mais o quê? De forma mais lenta. Anota aí os detalhes, certo? Pessoal, já deixou o like no vídeo, certo? Se você está gostando da resolução das questões aqui no nosso canal, deixa o like, compartilhe com o coleguinha, certo? Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito e vamos, sem demora e sem muita enrolação, para mais uma questão referente a este tópico tão importante aqui de ecologia, certo? Veja o que essa questão aqui trouxe. Vamos lá? As briófitas mais conhecidas são os musgos. Então, o que é um musgo? Musgo, certo? Ele é um exemplo de quê? De briófitas, plantas bem simples. Vamos continuar aqui, certo? Que forma extensos tapetes verdes sobre rochas, troncos de árvores e barrancos. Então, os musgos são as briófitas mais o quê? Mais famosas. E eles formam tapetes verdes. Quando habitam rochas, fazem parte de um importante processo ecológico denominado de sucessão ecológica. Imagina uma rocha ali. Nunca houve vida naquela rocha, mas daqui a pouco começou a chegada ali de briófitas, de musgos, formando ali um tapete verde. Isso aí, pessoal, é um pontapé, tá certo? Para que depois comece a chegar outros seres vivos. As briófitas, elas conseguem chegar ali e se comportarem ali como seres pioneiros do ambiente. Não havia vida naquele ambiente, elas conseguem chegar, certo? E se estabelecer ali, certinho? Aí continuando aqui, olha, em relação ao papel das briófitas nesse processo, assinale a alternativa o quê? Marque sempre ó, a correta. Vamos lá ver se a letra A está correta. Olha o que, é que a letra A traz aqui, ó. Ao habitarem as rochas, as briófitas iniciam um processo de sucessão secundária, no qual se comportam como espécies chaves no ecossistema. Se elas estão habitando uma rocha ali que não havia vida, não vai ser sucessão o quê? Secundária, vai ser sucessão o quê? Primária, certo? Então está errado. Depois a letra B, olha. O que é que a letra B traz aqui? A comunidade formada pelas briófitas sobre a rocha pode ser considerada uma comunidade clímax, já que as rochas já que a rocha não pode sofrer alterações. Pessoal, a briófita, ela chegou, um dos seres primeiros a chegar no ambiente. Os seres pioneiros do ambiente ali, ó, vão ser seres o quê? Pioneiros que vão estar presentes ali, tá certo? No grupo, na comunidade, na fase de quê? É sese e não clímax. Clímax é o topo da da sucessão ecológica, certo? E outra coisa, já que é na rocha, não pode sofrer, já que a rocha não pode sofrer alterações. A rocha ali naquele ambiente, elas vão sofrendo sim alterações à medida que as comunidades ali vão se estabelecendo, certo? Então as briófitas são seres pioneiros, fazem parte ali, na chegada dela ali, quando elas chegam ali, tá certo? Elas vão formar ali a ecese, certo? Na fase ecese, na fase inicial ali da sucessão ecológica e não no clímax. Então a letra B está incorreta. Olha a letra C, o que é que traz aqui? Observe. Letra C. As briófitas, certo? As briófitas são consideradas espécies secundárias por conseguirem viver em mais de um tipo de hábitat além das rochas. Pessoal, olha, elas conseguem viver em outros locais além das rochas, sim, certo? Mas aí, quando elas chegam nessas rochas, elas não são consideradas espécies secundárias. Elas são consideradas espécies do quê?
espécies pioneiras, tá certo? Espécies, deixa-me pegar outra cor aqui. Espécies pioneiras. Elas vivem apenas nas rochas? Claro que não, certo? Mas aí, olha, elas são chamadas de espécies pioneiras porque elas conseguem habitar, elas conseguem colonizar ali ambientes, chegar primeiro no ambiente, na fase de ecese ali, e ali vivendo e, tá certo? Possibilitando a chegada de outros seres vivos, consequentemente, certo? Para depois entrar na série e depois no clímax. Mas lembrando que as briófitas atuam como seres o quê? Pioneiros. Atuam ali como seres pioneiros. E aí tá errado então, né? Aí veja, não são espécies secundárias, como disse aqui, são espécies pioneiras. Depois a letra D diz o seguinte, veja a letra D. O processo de sucessão ecológica que ocorre nas rochas nuas é chamado de sucessão primária. E as briófitas, rochas nuas sem vida ali, sucessão primária, tá ok? E as briófitas são as plantas pioneiras desse hábitat. Pessoal, rocha nua sem vida. Vai começar a chegada de seres vivos ali. Sucessão o quê? Primária. E as briófitas são plantas o quê? Pioneiras. As primeiras, tá certo? Um dos seres vivos primeiros a chegar nesse tipo de ambiente. Então, o nosso gabarito aqui, olha, é letra o quê? Letra D. As briófitas chegam ali nesse ambiente ali, onde tem condições, pouquíssimas condições ofertadas ali para acontecer a vida, mas elas conseguem se estabelecer ali, conseguem chegar ali como seres pioneiros, tá certo? E formar ali a grupo ali de seres, a comunidade da fase Essese, a fase, a certa Essese, a primeira fase da sucessão ecológica, e elas atuam como seres pioneiros. Gabarito, letra D, certinho, turma? Mais uma questão. Observem aqui a FUVEST, como cobrou essa questão. Vamos lá ver, né? FUVEST, considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax. Lembrando que a comunidade pioneira, tá certo? Deixa eu só escrever aqui, olha. A comunidade pioneira vai ser na fase de ecese, depois eu vou ter série, que é intermediária, e depois eu vou ter o quê? Clímax, que é o topo, certo? Então, isso aqui, olha, são o quê? Isso aqui são as fases de quê? Me digam aí, as fases da sucessão, tá certo? Da sucessão, sucessão o quê? Ecológica, certo? Ecológica. E eu coloquei aqui, olha, na ordem, certo? É SESI, série e clímax. Então, continuando aqui o texto, observe aqui o que é que trouxe. Considere, considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira, SESI, e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais e um processo de sucessão ecológica primária, certo? Ali a sucessão está acontecendo em um local que nunca houve vida, certo? Vamos lá, pessoal. Observe o que é que acontece aqui. Ó. Veja se esse número 1 aqui está correto. Vamos ver. A produtividade primária bruta, ou seja, essa produtividade primária bruta aqui, olha, ela é chamada de produtividade primária bruta, PPB. O que é que acontece aqui? Ó? É maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Pessoal, onde é que eu vou ter a maior quantidade de árvores, tá certo? De grande porte. A maior biodiversidade aqui de árvores, tá certo? A maior diversidade de árvores vai ser no clímax. Então, se tem muitas árvores, tá certo? Eu vou ter alta taxa de quê? Fotossíntese, certo? Então, eu vou produzir muito na fotossíntese ali, sim ou não? Sim. Então, o meu PPB, tá certo? Produtividade primária bruta. Claro que no clímax, a fase de clímax vai ser maior que na excese, tem uma menor quantidade, diversidade de seres que fazem fotossíntese. Então, esse número 1 aqui está o quê? Correto, porque no clímax tem mais fotossíntese, então vai ter uma maior o quê? Produtividade, certo? Depois veja o que é que traz aqui, olha. Depois veja o que é que traz aqui o número 2. Vamos ver. A produtividade primária líquida, a líquida, certo? É maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Agora a coisa mudou. Agora eu falei de quê? Agora eu falei que eu estou comparando aqui o ESSESI, que é a pioneira, não esqueçam, olha, a ESSESI aqui é o quê? É a comunidade pioneira. Não esqueça disso.
Está dizendo aqui que na pioneira, o PPL, o que significa PPL? Esse PPL aqui, olha, é a produtividade primária líquida. O que sobra daquilo que é produzido, sobra daquilo que é produzido onde? Daquilo que é produzido no PPB. PPB é tudo aquilo que eu produzo. Tá certo? Só que eu vou utilizar a partir disso, olha, por exemplo, aqui, olha, na respiração. O que vai sobrar aqui, tá certo? Vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de ppl. Pessoal, a taxa de respiração aqui, olha, na ESSESI, ela é menor. Tá certo? A taxa de respiração aqui, que eu estou riscando, é menor. Então, a taxa de ppl aqui, a produtividade primária líquida, o que vai sobrar aqui, vai ser o quê? O que vai sobrar no início da seção ecológica vai ser maior do que o que vai sobrar no clímax. Sabe por quê? Porque no clímax, veja, eu produzi, certo? Muito no clímax. O PPB, que é a produtividade primária bruta, foi alto, tá certo? Só que eu vou gastar muito onde? Na respiração, pois a taxa de respiração é alta, muito alta aqui. Olha, essa taxa de respiração aqui, olha, na fase de clímax vai ser muito o quê? Vai ser muito alta se eu comparar com a taxa de respiração na ESSESI. Aqui vai ser muito alto e aqui vai ser menor. Então, o que é que acontece? O que vai sobrar aqui é o ppl, que sobra depois de tirar aqui, de tirar essa respiração, o ppl aqui vai ser menor, certo? Então, ao longo da sucessão ecológica, esse ppl aqui, ele tende ao quê? Ele tende a diminuir. Por que ele tende a diminuir? Porque ppl é a produtividade primária líquida, é o que sobra depois que eu tiro o quê? A respiração, depois que eu subtrair a respiração da bruta. Produtividade primária bruta, depois que eu subtrair aqui a respiração, vai sobrar o ppl. Só que na fase de clímax, essa respiração aqui está alta a taxa. Então eu vou tirar muito do ppb aqui, eu vou tirar muito do ppb. Então o ppl aqui, se eu tirei muito, vai ser o quê? Menor. Veja o que é que está dizendo aqui. No número 2, ver se está correto. A produtividade primária líquida, a líquida, é maior, ela é maior na comunidade pioneira do que no clímax. Resposta, olha, correto. Aqui vai ser maior por que aqui vai ser maior? Porque a taxa de respiração aqui é líquido. Desculpa, é líquido não. Perdão. A taxa de respiração aqui é o quê? Menor. Então, o que eu tiro aqui do ppb vai ser menos em relação ao clímax, certo? Por isso que esse ppl aqui é maior. O que sobra, ppl é produtividade primária líquida, vai ser maior. Então tá correto, né? Tá lindo aqui, olha. Número 2 aqui está, desculpe-me, o número 2 aqui está ok, está correto. Então vejamos aqui, ó, o número 2 está correto. Depois, pessoal, veja o que é que acontece aqui, tá certo? No 3, para ver se está certo. O que é que acontece no 3? A complexidade dos nichos, papéis ecológicos ali, certo? A complexidade dos nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Pessoal, a comunidade pioneira é aquela comunidade que chega e começa ali a colonizar o ambiente. Então, os nichos na comunidade pioneira, obviamente, tá certo? A complexidade deles, obviamente, vai ser menor. Aqui está dizendo que a complexidade dos nichos é maior, então está o quê? Errado. Pois no clímax, o clímax é o topo da sucessão ecológica, as relações ecológicas, os nichos ecológicos estão mais o quê? Mais complexos. Então esse número 3 aqui, olha, está incorreto, está errado, certo? Pois o quê? Pois a complexidade dos nichos é maior onde? É maior no clímax e não na excede, certo? Então o 3 está incorreto. Dá para descartar a C e a E, mas eu vi que o 1 está correto. Olha lá o Czinho, o 1 está correto, o 2 está correto, gabarito letra D, tá certo? Gabarito letra D. Vamos fazer mais uma questão para treinar. Olha lá a questão da PUC, que ela cobrou, certo? PUC. Considere os itens abaixo. O que eu tenho aqui nesses itens? A biomassa, a biodiversidade e as relações ecológicas.
Ao longo da sucessão ecológica, o que é que vai acontecer? Vai aumentar, pessoal, vai aumentar, número um, a biomassa. Vai aumentar o número 2, a biodiversidade. Vai aumentar o número 3, as relações ecológicas. Pergunta a você, ao longo da sucessão ecológica, o que é que vai acontecer com a biomassa? Aumenta. O que é que vai acontecer com a biodiversidade? A quantidade de matéria ali, tá certo, no ambiente aumenta, não é isso? Correto, tá correto. A biodiversidade, a diversidade de vida, a diversidade de espécies, tá certo? A diversidade genética de ecossistemas também vai o quê? Vai aumentar, tá correto. E os tipos de relações? Tá certo? Os tipos de relações parasitismo, inquilinismo, competição, tudo isso aí vai fazer o quê? Vai aumentar, porque as teias, as cadeias estão mais complexas, desculpa. A biomassa aumenta, a biodiversidade aumenta e as relações também aumentam, passando dali. Olha, é SESI, série e clímax. Clímax é o topo. Então a biomassa vai estar maior, a biodiversidade vai estar maior, as relações vão estar mais complexas, certo? Então há sim o aumento da biomassa, da biodiversidade e dos tipos de relações. Gabarito, letra A. Letra B diz que aumenta 1 e 2, mas não diminui 3, tá certo? Então tá errado, olha. Aumenta 1 e 3 aumenta, mas não diminui o 2. A biodiversidade não diminui. Depois diz que aumenta apenas o 1, aumenta apenas a biomassa, mas diminui a biodiversidade e as relações. Não, aumenta tudo, não é isso? E o número 3 diz que diminui tudo, tá tudo contrário aqui. Número, aliás, a letra E diz que diminui tudo, e aí tá tudo contrário, né? Porque há o aumento da biomassa, da biodiversidade e das relações ecológicas. 4 questões referentes à sucessão ecológica para a gente ver como as bancas cobram, certo? Façam mais, busquem mais, tá certo? Maratonem aqui, todo o nosso canal tem muita coisa bacana aqui para você aprender, para você anotar aí, tá certo? Para depois você revisar e você ter bastante sucesso aí no seu vestibular, certo? E eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Deixe aqui a sua observação, sua dúvida, certo? Comente, compartilhe bastante, deixe o like se o vídeo foi útil e inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.